Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. Hoje nós vamos de história bíblica. Nós já contamos várias histórias bíblicas de vários personagens que estão na Bíblia, não é mesmo? Hoje eu vou contar outra história bíblica. Essa história está na Bíblia, na Palavra de Deus, e está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 23, que fala assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera em seu Deus. Olha que maravilha! Hoje vamos contar uma história de um servo do Senhor que foi muito usado e abençoado por ele. Vamos de história? Então bora lá! A nossa história de hoje, o tema é o valor da salvação. É a fidelidade de Daniel. Daniel morava num lugar chamado Babilônia. E lá tinha um rei chamado Dario. Esse rei tinha vários governantes que ajudavam ele a governar aquele lugar. E tinha um governador chamado Daniel. E Dario gostava muito de Daniel, ele era muito amigo de Daniel e via Deus na vida de Daniel. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, cantava louvores, agradecia ao Deus. Então, o rei Dario via que Daniel era uma pessoa diferente. Só que naquele lugar ali, existia também pessoas muito más mesmo, com um coração vazio, um coração triste. Pois é, essas pessoas más, elas não gostavam de Daniel, achavam Daniel muito exibido, não gostavam de Daniel. Então eles fizeram um plano e eles fizeram um decreto e levaram lá ao rei e mostraram esse decreto ao rei. Rei, fizemos um decreto que agora por um mês ninguém vai poder orar para nenhum Deus. Quem orar a algum Deus vai ser jogado na cova dos leões. O rei Dario teve que assinar esse decreto, porque quase todos os governadores estavam ali e queriam que ele assinasse, e ele teve que assinar. E logo ele pensou em Daniel: e agora vou ter que jogar o meu amigo na cova dos leões. E ele teve que cumprir, porque o rei tinha que cumprir todos os decretos que ele assinava. Então o rei cumpriu aquele decreto. E eles jogaram Daniel na cova dos leões. Colocaram, olha, Daniel lá na cova dos leões. Aí o rei ficou tão preocupado, tão triste, mas o rei falou com Daniel: Daniel, eu sei que o seu Deus vai te proteger. Peça a ele para te proteger. Não, peraí. Então, quando Daniel ficou sabendo daquele decreto, foi logo pedir a Deus para ajudá-lo. Então, os governantes ficaram de olho em Daniel, observando todo o passo que o Daniel dava. Daniel, vocês acham que Daniel não orou? Sim, ele orou. Porque ele não ia cumprir um decreto que aquelas pessoas fizeram. Não, ele ia fazer o que o Deus dele mandou, que era orar, agradecer e cantar louvores. E Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, orava da janela da sua casa. E os governantes estavam de olho em Daniel. Qualquer deslize, eles estavam ali para pegar Daniel e jogar na cova dos leões. Então aconteceu. Os governantes viram Daniel orar lá na janela da casa dele e foram logo contar ao rei: Rei, Daniel está orando.
Vamos jogar ele na cova dos leões. O rei ficou tão preocupado. E agora? Vou ter que cumprir esse decreto. Porque todo decreto que o rei assinava, ele tinha que cumprir. O rei ficou tão preocupado. E eles pegaram e colocaram Daniel na cova dos leões. Mas o rei, antes disso, falou com ele: Daniel, eu sei que o Deus que você serve vai te salvar desses leões. E saiu. O rei ficou a noite inteira sem dormir, preocupado com Daniel. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que Daniel foi comido pelos leões? Daniel, ele tinha uma coisa muito importante no seu coração. Ele tinha fé. Fé em Deus, que Deus ia livrar ele da boca desses leões. E isso mesmo, em todo momento Daniel ficou ali orando, pedindo a Deus para abençoar. Vocês sabem o que aconteceu? O rei, no outro dia, chegou ali e começou a gritar: Daniel, Daniel, você está aí? Ele estava todo preocupado. Ele queria que Daniel estivesse vivo. Então Daniel, lá de dentro, gritou. Olha lá que ele gritou: estou aqui, ó rei. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Olha que maravilha! A fé de Daniel, as orações de Daniel fecharam a boca dos leões e ele estava vivo. Ele estava ali. O rei ficou tão feliz, tão feliz. Olha lá, Deus salvou Daniel porque ele foi fiel e tinha fé. Uma fé verdadeira no seu coração. Deus também quer te dar esse presente, a fé viva. Toda vez que a gente ora, agradece, canta louvores, Deus coloca essa fé no nosso coração para nos proteger de todo o perigo. Então o rei ficava tão bravo com aquelas pessoas que fizeram aquele decreto, que pegou todas aquelas pessoas e jogaram lá na cova dos leões. Mas eles tinham Deus? Esse Deus que Daniel serve? Não. Então eles foram comidos pelos leões. E assim terminou essa história, uma linda história de fé no coração de Daniel. Você também peça a Deus para te dar essa fé. Ore, louve a Deus e peça a Ele para que Ele vai te conceder essa fé maravilhosa, essa fé verdadeira. Um grande beijo e lembre de deixar o seu like aí. Até a próxima história. Tchau, tchau! Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!